Então vamos lá, iniciar este novo tópico da física térmica, né? Ainda a gente vai recorrer aos conceitos vistos anteriormente, né? Já que é uma continuidade da física térmica, a gente vai continuar vendo esses conceitos de temperatura, calor, só que em outro tópico agora. Vamos lá, então vamos por etapas, né? Primeiro para a matéria no estado sólido. Vamos ver o comportamento da matéria para o estado sólido. Aqui tem uma pequena charge que caiu numa questão do Enem, pessoal, de 2012. Só para instigar vocês, né? Para desafiar vocês esse conceito que a gente vai ver agora. Então eu tenho um sujeito aqui tentando desatarrachar uma porca e ele não consegue, né? Faz lá o maior esforço e não consegue. Aí vem um estudante aqui de física, né? Vocês, após aprender esse conteúdo, e diz que consegue. Aí aquece lá a porca, tá no parafuso, e essa porca facilmente sai ali da tarraxa, né? Por que isso aconteceu, pessoal? Alguém tem uma ideia? Porque ao aquecer o material, ele saiu ali com folga, a porca saiu com folga da tarraxa. Isso, o Isaac já disse aí que houve uma dilatação, né? O objeto dilatou, ele expandiu. Então, tudo que existe na natureza, pessoal, mais uma vez, né, aquela frasezinha que eu sempre digo, não é completamente estático. Então, mesmo uma rocha, uma montanha, ao ser aquecida, né, com a luz do sol, ela tem a que a gente chama de dilatação térmica, né? Essa dilatação ela pode ser positiva ou negativa, certo? Então, um objeto qualquer, ele pode aumentar de tamanho, né? Aumentar suas dimensões ou contrair, dependendo da variação de temperatura que ele está submetido. Então acontece muito quando você coloca aqueles potes de doce, né, na geladeira, fecha lá a tampa do pote e quando vai abrir não consegue mais, né? Tem uma dificuldade maior para poder abrir ali a tampa do doce ou do tempero. Isso acontece porque aquele material, né, eu tenho distintos materiais ali. Um é vidro e a tampa geralmente é o metal. Eles se dilatam de formas diferentes. Então, a baixas temperaturas, o que a gente viu quando estudou a definição de temperatura? À medida que aquelas partículas vão ganhando calor, elas vão ganhando energia térmica e vão tendo um maior grau de liberdade para vibrar. Ou seja, elas se distanciam uma da outra com maior intensidade. E o contrário ocorre quando a gente retira calor, né? Elas vão perdendo energia térmica, então elas vão tendo um menor grau de liberdade para vibrar. Então a distância que ela fica uma da outra é menor. Então este efeito microscópico ele tem consequência no corpo todo, macroscopicamente. Essa consequência é o que a gente chama de dilatação. O objeto ele expande quando ele recebe uma variação de temperatura positiva, né? Aumenta a temperatura. E este objeto ele vai contrair quando ele recebe uma variação de temperatura negativa, certo? Então tudo que existe na natureza está sob este efeito de dilatação térmica. A gente tem uma ideia de dilatação, acho que muitos aqui já fizeram exame de óculos, né, para usar óculos. Eles colocam um colírio para dilatar a sua pupila, ou seja, para expandir, para aumentar, né, a sua pupila, para passar mais luz e aquele exame sair com uma qualidade maior. Quem aqui ia perguntar? Professor, sou eu, Júlio César. É o seguinte,
Um exemplo claro de dilatação é quando a pessoa vai abrir um pote de vidro cuja tampa é de metal e a pessoa não consegue, porque a tampa está muito fixa, está muito presa, né? O que é que meus pais faziam? Quando eles iam abrir um pote desse aí, geralmente era um pote de, sei lá, geleia de mocotó, eles pegavam e esquentavam assim, com o próprio isqueiro e ia fazendo com que ficasse mais fácil de abrir. Aí eles iam lá e puf, abria, bem rapidinho. Isso. É semelhante ao que está aqui na figura, né? Exatamente o que o desenhozinho está mostrando para a gente. Então, existem muitos exemplos práticos no nosso cotidiano, pessoal, como o Júlio acabou de citar, né? Até quando você faz uma restauração no dentista, aquela massa usada, ela tem que ter uma dilatação próxima ao seu dente, né? Os dentes ele também se dilatam. Então, por que não é aconselhável você beber algo quente e logo em seguida beber algo gelado, não? Na sequência? O seu dente ele vai expandir e contrair, se você continuar neste hábito, né? Então, Isso vai rachar ele. futuramente ele pode trincar e quebrar, ele vai ficando frágil e você pode aí, com este ato, né, causar um dano a longo prazo. Hoje quase não se usa mais restauração usando prata, né? Antigamente usavam um metal para tampar ali uma cárie, né? Para cobrir uma cárie. Então acontecia muito desses material, como tem uma dilatação muito diferente do dente, né? Cair. Então a pessoa ia tendo este hábito de tomar algo quente, algo gelado, e essas obturações, restaurações caíam. Certo? Então aqui só uma ilustração mostrando este efeito, não? A gente viu que quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas do corpo. Isso faz com que essas partículas se distanciem umas das outras com maior grau, e o efeito macroscópico disso é a expansão do corpo. Tá? Então aqui eu tenho um corpo a alta temperatura e aqui à direita eu tenho um corpo a baixa temperatura. Certo? O mesmo material, a mesma quantidade de matéria, ela vai ter esse efeito de dilatação, né, com a mudança de temperatura. Então, a primeira grandeza que está associada, o que a gente está falando até agora, é a temperatura, né, pessoal? Só há uma dilatação térmica se houver mudança de temperatura. É ela que está gerando. Outra grandeza que a gente pode tirar aqui dessa ilustração é uma grandeza relacionada ao material. Por quê? Cada matéria que existe na natureza, ela tem um arranjo singular, né? Um arranjo específico de átomos e moléculas que compõem aquele material. Então, não é o mesmo da água para o ferro, para outro metal qualquer, para outro elemento da tabela periódica, eu vou ter aí diferenças, né? Essas diferenças elas estão aí implícitas no arranjo molecular de cada material. Uma ligação química que une essas moléculas, ela é diferente quando eu troco de um material para outro. Então a temperatura está ligada à dilatação térmica, vai ter efeito na dilatação térmica, mas também o tipo de material, né, a gente tem que levar em consideração. Então se eu pego dois materiais idênticos, né, dois cubozinhos destes, um é de aço e o outro é de cobre, e submeto ele à mesma variação de temperatura, isso não quer dizer que eu vou ter o mesmo resultado, a mesma expansão ou a mesma contração, né, quando eu tenho uma variação de temperatura negativa, certo?
Então, essa dilatação vai depender do material. Então, aqui eu tenho outra ilustração mostrando isso, né? Eu tenho inicialmente duas barras, uma de cerâmica e outra de um metal, mesmo tamanho inicial, e estão submetidas à mesma variação de temperatura, né? Representada aqui por essas chamas. Então, a gente observa no primeiro que a expansão dele, a dilatação, é muito menor do que no segundo. Isso está exatamente ligado ao material. Se o material é diferente, ele vai apresentar diferente dilatação. Então, para quem pretende seguir na área de engenharia, né, construção civil, este efeito tem que ser bastante fortemente considerado, pessoal, que pode acarretar em sérios prejuízos em construções, né? Então, se você observar quando está passando ali por uma ponte, você vê claramente que existe em determinado intervalo de variação de espaço algo deste tipo aqui, que é chamada junta de dilatação térmica. Para quê? Para que quando aquela ponte estiver, como ela vai estar sob a exposição do sol, né, e vai estar constantemente variando a sua temperatura, tem que haver um espaço para que quando esse material se expanda, não haja aí prejuízo naquela estrutura, né, para que ele tenha essa folga para expandir e contrair. Sem essa junta de dilatação, vai ocorrer exatamente o que ocorre lá com nossos dentes, né, quando a gente toma o quente e o gelado. Com o tempo ele vai trincando, rachando e pode até, no caso de uma construção, né, causar algum incidente. Certo? Então, em pontes, se você observar em trilhos, né, de VLT ou de trem, entre uma barra de ferro e outra também acha espaço, que é para compensar essa expansão e essa contração quando a matéria estiver sobre variação de temperatura. E até mesmo em nossas casas, a cerâmica, entre uma cerâmica e outra, há a argamassa, né? A argamassa não é só uma forma de fixar aquela cerâmica no chão, não, pessoal. A argamassa ela tem uma dilatação diferente da cerâmica. É como se ela tivesse uma maior flexibilidade, né? Então a cerâmica com variação de temperatura, ela tem essa expansão, e a argamassa, como ela é mais maleável, essa expansão da cerâmica não vai prejudicar, não vai causar rachaduras nem trincar a cerâmica ao longo do tempo. Certo? Outro exemplo aqui. E quem aí já viajou, né, e por algum motivo observou a fiação entre um poste e outro, você vê que quando é de manhãzinha, aquela fiação está bem rente, né? Está bem rente entre um poste e outro. E quando você passa por este mesmo local e eu tenho alta temperatura, você vê que há uma curvatura nos fios daqueles postes, né? Entre os mesmos postes que você observou pela manhã. Isso acontece porque, com o aumento de temperatura, aquela fiação aumentou de tamanho, então surgiu essa curvatura aí, né? Devido a este aumento que teve no tamanho do fio. Aqui é alguns desastres, né, que os engenheiros aqui não levaram em consideração este efeito de dilatação. Então aqui não é modelo não, certo? Não é um modelo do trilho não, pessoal. É um incidente mesmo que ocorreu, né, os engenheiros não viram essa parte de física, né,
ocorreu este incidente aí. Então, são defeitos causados pela dilatação térmica, tá? É muito comum a gente ver naqueles pisos, né, que é só um cimento mesmo, com o tempo aparecer essas rachaduras, né? Porque não tem ali um espaço para aquela dilatação ocorrer. Então a matéria vai sendo comprimida e vai ocorrendo essas rachaduras, os defeitos na construção. Então isso daqui é tudo resultante de dilatação térmica. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Até agora está tranquilo. Então a gente pode olhar para o material, a gente pode dividir essa dilatação em três tipos, né? Que é a chamada dilatação superficial, linear e volumétrica. Só para a gente ter uma visão diferente de como ocorre essa dilatação, pessoal, mas vocês vão ver que uma é análoga à outra. O que muda de uma para a outra é que na linear eu vou olhar apenas uma dimensão, certo? O comprimento. Na superficial, como o nome já diz, né, eu vou olhar uma superfície, uma área. Então eu vou observar uma expansão ou uma contração em uma área, em uma superfície. E na volumétrica eu vou olhar em 3 dimensões, né? Eu vou olhar um volume. Tá? Então esses são os 3 tipos de dilatação, né? É o mesmo fenômeno, mas eu estou olhando para ter uma perspectiva diferente dessa dilatação. Linear, a ideia de linha, né? Apenas um comprimento. A superficial, uma área. E a volumétrica, um volume. Tem umas fórmulas ali, mas eu prefiro deduzir com vocês. Vamos ver aqui. Então eu separei aqui, né? Linear, volumétrica e superficial. E eu vou deduzir aquelas expressões com vocês, tá? Vamos lá, vamos primeiro pegar essa linear aqui. A gente viu que essa dilatação ela depende de algumas características do material, né? Então eu vou pegar aqui a dilatação linear e eu vou usar o L para me referir à dilatação linear. O L é um comprimento. Então aqui eu tinha um comprimento inicial e ocorreu uma variação de temperatura, este material dilatou. No caso aqui ele expandiu, né? Mas dilatação não é só expansão, certo? Ele pode contrair também. E essa dilatação, eu vou colocar aqui, sempre que referir a dilatação, é uma variação na dimensão do corpo. No caso aqui, uma variação do comprimento, né? A gente viu que essa variação depende da variação de temperatura, depende diretamente, né, pessoal? Então, quando eu aumento a temperatura, o objeto aumenta de tamanho, sabe? Então, só lembrando, quando você pega uma fórmula de física, de matemática ou de qualquer área das ciências da natureza, por exemplo, vou pegar a fórmula aqui que vocês já viram, né? Força gravitacional. Quando essa grandeza aparece no denominador, o que acontece quando eu aumento este número? Aumento a quantidade de vezes que eu estou dividindo aquele numerador. O resultado vai diminuir, né? Se eu divido 10 por 5, eu tenho 2. Mas se eu divido 10 por 10, aumentei aqui o denominador, o resultado já vai ser bem menor, né? Vai ser 1. Então a gente diz que é inversamente proporcional. Já quando a grandeza aparece no numerador,
quando eu aumento a massa, no caso aqui eu aumento uma dessas massas, o resultado também aumenta. Eu digo que é diretamente proporcional. Então, tudo que é diretamente proporcional eu coloco no numerador. E se aparecer algo inversamente proporcional, eu coloco no denominador. Então, vamos ver as nossas grandezas aqui que influenciam na dilatação e se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, eu vejo aqui que quando eu aumento a temperatura, essa dilatação aumenta, então é diretamente proporcional. Vou colocar aqui no numerador. Outra coisa que a gente viu que influencia é o tipo de material, né? Mas vamos deixar aqui por último. Será que o comprimento inicial deste material que está dilatando também vai influenciar na dilatação? Se eu olhar para uma barra de ferro de 1 metro e para outra barra de ferro, mesmo material, mas que tenha 100 metros, vocês acham que ambas vão ter a mesma dilatação ou o comprimento inicial do material vai influenciar? Como é que é a pergunta, professor? Eu tenho uma barra de ferro de 1 metro e uma barra de ferro de 1000 metros, por exemplo. Mesmo material e vão estar submetidos à mesma variação de temperatura. Será que ambas vão ter a mesma dilatação? Não, acho que não, por causa do tamanho, né, não? Isso, o tamanho inicial também exerce influência na dilatação. Então é mais fácil você observar a dilatação térmica em um objeto que tenha grandes proporções, não? Então, quanto maior o tamanho do objeto, mais partículas daquele material ele vai ter, né? Então, maior vai ser a expansão daquele material, certo? Então, o comprimento inicial do objeto também vai ter influência na observação da dilatação, variação de temperatura e o tamanho inicial do objeto. Agora eu preciso transformar essa proporção em uma igualdade, não? Então, como é que eu faço para sair de uma proporção para igualdade? Eu tenho que inserir aqui alguma constante. O que é que falta considerar aqui? O tipo de material. A gente viu que dependendo do tipo de material, eu vou ter resultados diferentes, né? E o tipo de material, eu vou colocar essa informação no que eu chamo de coeficiente de dilatação térmica. Que é isso? Todo material ele vai ter um valor constante, né? Vai ser tabelado. Então, o ferro tem um coeficiente de dilatação, o cobre, outro, e assim sucessivamente. Todo material tem um coeficiente de dilatação térmica. Certo? Este coeficiente de dilatação térmica, que eu vou chamar aqui de alfa, está ligado ao tipo de material. Então, é assim que a gente encontra a dilatação térmica de um material. A gente tem que multiplicar o seu coeficiente de dilatação, coeficiente de dilatação térmica, característico do material, comprimento inicial, no caso da dilatação linear do material, e a sua variação de temperatura. Então é só multiplicar esses três fatores para encontrar o aumento ou diminuição daquele corpo. Então vamos ver isso aqui no exemplo, né? Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, né, que é a unidade do coeficiente,
calcule a dilatação sofrida pela barra. Então aqui eu tenho um tipo de dilatação linear, eu estou olhando só o comprimento, não? Uma barra de 10 metros, então é só o comprimento. E para encontrar a dilatação, é só multiplicar aqueles 3 fatores. A dilatação, né, a variação do comprimento, é o coeficiente vezes comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então vamos identificar aqui, ó. Eu tenho o comprimento inicial, que é 10 metros. Eu tenho a variação de temperatura, que foi de 20 para 40. Ainda que a mesa travou aqui. Não, variação de temperatura foi de 20 para 40, né? Final menos o inicial, 20 graus Celsius. E eu tenho o coeficiente de dilatação do material, né? Todo material ele vai ter que lhe fornecer este valorzinho aqui, porque é uma constante, né? Depende de cada material. Então existe uma tabelazinha para isso. E é só multiplicar esses 3 fatores para você encontrar essa dilatação. Então, substituindo o coeficiente 22 vezes 10 a menos 6, comprimento inicial 10 e a variação de temperatura 20. Eu vou multiplicar só os números aqui, né? 22 vezes 1, 22, 22 vezes 2, 44. Os 2 zeros é só subtrair do expoente, não? 2 zeros é como se fosse 10 elevado a 2 positivo, menos 6 com 2 positivo dá menos 4. Então, isso daqui é dilatação. Se você for efetuar essa potência aqui, isso daqui está dizendo que você tem que voltar 4 casas, né? Então vamos voltar 4 casas aqui. Daqui voltando 2, mais 2 zeros, dá 0,0044 metros. Pronto, essa é a dilatação. É menos de 1 centímetro, né, pessoal? É por isso que a gente não observa comumente no nosso cotidiano. A gente não olha para uma rocha, né, e percebe que ela aumentou de volume ou diminuiu, né? Porque é tão pequena a dilatação daquele material que a gente não consegue perceber a olho nu. Mas quando isso numa barra de 10 metros, né? Mas quando você está trabalhando com objetos de grandes comprimentos, né? Como na construção de uma ponte ou de um edifício, esse centímetro vira, esses milímetros, né? Vira centímetro, e esses centímetros já são mais do que suficiente para acarretar em um desastre, né? Acarretar em um prejuízo. Certo? Então, qual seria o comprimento final aqui? Essa barra de 10 metros, vou pegar aqui o comprimento final, porque a mesa hoje está só travando. O comprimento final, que eu vou chamar de L, vai ser o que eu tinha inicialmente, mais o aumento, né, que a gente está chamando de dilatação. 10 mais 0,0044. Pronto. Quase que imperceptível, né? Professor, a Letícia Alves pediu para o senhor fazer de novo. Vamos lá. Eu vou deixar aqui só a fórmula e os dados, né? Não, a parte, assim, para mim não é chato, né? Mas o que eu tenho percebido quando chego nessa parte de dilatação é que a gente tem que trabalhar
com potências, né, pessoal? Potências na base 10. Então, é sempre bom você refrisar aquelas regrinhas de potência, certo? Então, o resto é moleza, é só multiplicar, né? Então, essa é a expressão que a gente achou para encontrar este aumento ou diminuição do tamanho de um corpo, né, que a gente está chamando de dilatação, né, dilatação térmica. E aqui são os dados que a questão forneceu. Ela disse que a barra inicialmente tinha 10 metros, então é o comprimento inicial. A temperatura foi de 20 para 40 graus, com a exposição ao sol, né? Então, de 20 para 40 eu tenho um aumento, eu tenho uma variação de 20 graus positivo. Então, qualquer variação é só pegar o final menos o inicial. Então, eu tenho 20 graus positivo. E o valor do coeficiente do material, né, aquela propriedade que é característica do material, foi também fornecido. 22 vezes 10 a menos 6 é o valor do coeficiente. Então, para a gente encontrar essa dilatação, basta multiplicar esses três fatores. A multiplicação, a ordem não vai importar, né, pessoal? Quando eu multiplico a ordem, não altera o resultado. Então, é só você multiplicar essas três grandezas. Comprimento inicial, a temperatura e o coeficiente, você vai encontrar a dilatação térmica. Então, só substituindo. Ele quer a dilatação, né, que a gente chama de variação de comprimento. Então, vou só repetir aqui. O coeficiente, aquela característica que é própria do material, também foi fornecido, é 22 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? O comprimento inicial era de 10 metros, então é o objeto que vai dilatar, né? Tinha 10 metros inicialmente. E a variação de temperatura que ele foi submetida foi de 20 graus Celsius. Pronto, como é que eu faço essa multiplicação aqui? Eu fiz de forma direta, mas eu vou fazer agora mais detalhado, certo? 22 vou só repetir aqui 22 vezes 10 a menos 6. 10 é como se tivesse 10 elevado a 1, né? Quando não tem nada, eu posso colocar o expoente 1. E 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Então, é sempre bom a gente trabalhar com potência para simplificar nossas contas. Mas, se você quiser multiplicar 22 vezes 10 vezes 20, aí fica a seu critério também. Vai dar o mesmo resultado, né? É só você voltar 6 casas no final. Então, 22 vezes 2, né, número com número. O resto tudo é potência, né? Então, a regra é essa, multiplica número com número, depois potência com potência. 22 vezes 2 dá 44. E as potências, quando eu tenho a mesma base e eu tenho uma multiplicação, eu vou repetir essa base e somar os expoentes. Então, eu tenho 6 negativo, tenho 2 positivo. Então, fica 4 negativo. E o que indica este 4 negativo? Que eu tenho que voltar 4 casas neste número que está multiplicando a base, né, a potência. Então, voltando 4 casas, eu tenho 2 aqui. Eu tenho que voltar mais 2, então eu acrescento 2 zeros. Este é o resultado, né, dessa multiplicação. Tá? Então, isso é o tanto que aumentou, 0,004
metros, não? Então, para ter o comprimento final, é só somar o que eu tinha inicialmente, que é o comprimento inicial, mais este aumento, que a gente está chamando de dilatação. Comprimento inicial 10 e o aumento que foi 0,0044, não? Então vai dar 10,0044. Ok? Dúvidas aí, pessoal? A gente vai fazer mais alguns exemplos, não? Para ficar mais claro aí. Pronto. Então a dilatação volumétrica, não? Dilatação linear é só multiplicar esses três fatores. Então o que vai mudar da linear para superficial e para volumétrica? Agora eu tenho um aumento de uma área, né? Eu tenho essa área inicial aqui, que eu estou usando a cor azul, né? Essa era a área inicial. E com o aumento de temperatura, eu observei que este objeto aumentou de tamanho. Então essa área em vermelho está representando o aumento, né? Ou a variação no tamanho do objeto. Certo? Então isso daqui é a dilatação, tanto que aumentou naquela área. Então só repetindo aqui a expressão que a gente deduziu para a dilatação linear, e a partir dela vocês vão ver que é a mesma coisa para uma área ou para um volume, certo? Então, na dilatação linear, eu olhava apenas para o comprimento. Então, é como se eu estivesse aqui olhando só para o comprimento deste quadrado. Essa aqui a mesa está chata hoje, só travando. Pronto. Na linear, eu olhava só para o comprimento. Agora eu estou tratando de uma área, né, pessoal? Uma área, como é que eu obtenho uma área? Eu multiplico duas dimensões, né? Então eu tenho que multiplicar a altura e largura deste quadrado. Então isso daqui, basta trocar, onde tiver comprimento eu tenho que colocar uma área. Então, a dilatação superficial numa área vai ser um aumento de uma área. Ao invés de ter um comprimento inicial, eu vou ter uma área inicial. E a variação de temperatura, ela vai ser a mesma, né? Não importa se é para uma área, se é para um volume ou se é para um comprimento. A temperatura ela vai incidir da mesma forma, não importa quantas dimensões tem o objeto, certo? E o que vai acontecer com este alfa, né, que é o coeficiente de dilatação linear? Como eu tenho duas dimensões, eu tenho que multiplicar ele por 2. Então essa é a única mudança. Então a gente tem aqui a nossa expressão para encontrar o aumento ou diminuição em uma área. Como aqui eu tenho três termos, né? O que costuma ser feito no livro? Eu também vou ter uma expressão para essa dilatação superficial com 3 termos. Então, ao invés de chamar isso aqui de 2 vezes alfa, eu troco estes 2 alfa por uma letra que é chamado coeficiente de dilatação superficial, certo? A letra grega beta, e este beta equivale a 2 vezes o alfa. Então eu tenho a mesma expressão com 3 termos agora: coeficiente superficial vezes a área inicial vezes a variação de temperatura.
É só multiplicar estes três termos que eu encontro o aumento ou diminuição dessa área. Se ele não der, se a questão não falar em coeficiente superficial e falar em coeficiente linear, você já sabe que tem que multiplicar o linear por 2. Só nomeando, dando nome aqui aos bois, não? Este beta é coeficiente de dilatação na área, né, superficial. O A0 é a área inicial e aqui aquela mesma variação de temperatura, não? Vamos fazer a mesma coisa para o volume. Vocês vão me dizer aí como é que vai ficar a expressão para o volume, certo? Vamos lá, eu vou repetir aqui de novo a dilatação linear. Como é que vai ficar para o volume agora, pessoal? Onde tiver o comprimento, eu tenho que colocar volume. Como eu tenho agora 3 dimensões, eu tenho que multiplicar este alfa por 3, não? Então isso foi chamado de gama. É o coeficiente de dilatação volumétrica. Agora eu não tenho mais um comprimento, eu tenho um volume inicial e uma variação de temperatura. Essa é a expressão para encontrar o aumento ou a diminuição em um volume de um sólido. Lembrando que isso daqui é 3 vezes o alfa, que eu tenho 3 dimensões. Só dando nome aqui os voos, não? Pronto, então vocês puderam perceber aí que o pessoal que segue o mesmo padrão, não? Para encontrar este tamanho, essa mudança nas dimensões do corpo, é só você multiplicar o coeficiente, vai depender das dimensões daquele corpo, né? Se é uma linha, né? Um comprimento é o alfa. Se for uma área, é 2 vezes o alfa, que a gente nomeou por beta, né? O coeficiente superficial. E se for em um volume, 3 vezes o alfa, que a gente chamou de gama, né? O coeficiente de dilatação volumétrica. Então é sempre o mesmo padrão, multiplico o que eu tinha inicialmente, a variação de temperatura, vezes este coeficiente de dilatação, que vai depender do objeto, né? Cada material tem um coeficiente de dilatação específico. Vamos ver se dá tempo para a gente fazer um exemplo de superficial, né? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tranquilo. Bom, então eu vou deixar para fazer os exemplos, né, dos 3 tipos de dilatação na próxima aula. Já está próximo aí do horário, né? Então na próxima aula a gente passa a aula fazendo exemplos de aplicações desses 3 tipos de dilatação, certo? Então é isso, pessoal. Boa aula aí na sequência. Lembrando, quem não entregou a lista de exercício, eu ainda estou aceitando, né? Que ela tem um peso aí 2 para a sua nota bimestral. Então cuida. É isso, boas aulas na sequência e até a próxima semana, pessoal.